olhada aqui, que os números acabaram de sair, então vamos lá. A pesquisa do IPEC mostrou que 48% não votariam em Bolsonaro de jeito algum. Lula rejeitado por 42%. A pesquisa foi encomendada pela Globo, apontando, portanto, esses dados. 46% disseram que... Cadê? Já os que dizem que vão votar em Lula com certeza são 46%. 38% disseram que vão votar em Bolsonaro com certeza. Lembrando, então, 48% dos eleitores não votariam no atual presidente de jeito nenhum. Lula tem 42% de rejeição. Lembrando que o IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e hoje, 10 de outubro, em 130 cidades. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Sakamoto, esses números, né, tanto os números gerais e esse recorte da rejeição também. O que você me diz? Bem, Diego, em primeiro lugar, né, agora a gente começa a ter uma segunda rodada dos institutos de pesquisa no segundo turno e a gente pode ter variação, compreender como é que houve variação. Né? Basicamente, o que o IPEC coloca, que é entre a primeira pesquisa na semana passada e esta pesquisa, nada mudou. O Bolsonaro diminuiu um ponto aqui, ali, isso é variação dentro da margem de erro, estatisticamente, isso não significa nada. Então, por enquanto, o que acontece é que o cenário mostra estabilidade. Aí você pode falar, poxa, mas as pesquisas não erraram, etc. As pesquisas, elas mostram tendência. A tendência da semana passada para essa semana é que, no cômputo geral, pode ter acontecido mudanças internas em categorias, em idade, em renda, em grupos sociais, gênero, tudo, mas, no geral, permaneceu estável, né? E a rejeição, né, de Lula, né, com 48 a 42, a rejeição de 6 pontos, com 2 de mais de erro, se aproxima da rejeição também que o Datafolha tinha apontado, 51% para o Bolsonaro, 46% para o Lula, o Datafolha dando a diferença de rejeição de 1 ponto apenas, mas está dentro do que estava se esperando entre os dois, né? Agora, são dados, né? Dado esses dados, é claro que são dados que não são tão positivos para o presidente Jair Bolsonaro, considerando a pesquisa IPEC, né? Não são dados tão positivos porque o presidente Bolsonaro tem um desafio de conquistar votos, de conquistar uma quantidade muito grande de votos, uma vez que a distância entre eles foi de 6,2 milhões de votos no primeiro turno, em termos nacionais. É claro também que isso a gente lembra sempre que é um desafio grande para as pesquisas eleitorais, porque elas apontaram no primeiro turno, nacionalmente, o acerto com relação ao número do presidente Lula, dentro da margem de erro, mas acertou, mas ficou fora da margem de erro os números do presidente Bolsonaro. As pesquisas dizem, os institutos dizem que foram números de 3% de indecisos, uma quantidade de por cento também de eleitores do Ciro, uma outra da Tebet, da Simone Tebet, que migraram para o Bolsonaro no primeiro turno, já para dar força ao capitão, né? E agora no segundo turno teria migrado o restante dos votos, a maioria para o Lula. A ver, porque há um desafio grande, Diego, só para finalizar, que os institutos hoje eles não estão sendo capazes de mensurar de forma correta, né? Talvez seja um grande desafio nesse sentido, as variações de voto do bolsonarismo, né, que acabam obedecendo orientações, né, por parte de redes sociais, por parte de aplicativos de mensagem, tem uma ação muito coordenada com relação ao centro do bolsonarismo, né, e as pesquisas não identificam, mas, por enquanto, o que ela está mostrando é que está tudo igual.